Fala pessoal, você deixa no canal Sávio Explica e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o root. Hoje nós vamos explicar as regras específicas dos marqueses, certo? Como vocês viram no nosso vídeo anterior dessa playlist, os marqueses são sempre os primeiros a jogar, certo? Caso estejam presentes. E dentro da nossa historinha aqui de faz de conta do jogo, a história é mais ou menos a seguinte: os marqueses são governantes recém-chegados que acabaram de conquistar a floresta da Madeira e precisam aí se manter no poder. Como vocês verão, os marqueses já começam o jogo dominando a grande parte do mapa. Até isso é diferente no jogo, variando de uma facção para outra. De que forma cada jogador já começa com as suas peças no mapa. E os marqueses já começam dominando uma grande parte do território. E o seu objetivo vai ser manter, consolidar esse império, certo? E vocês vão ver que a ideia dos marqueses é que eles são, digamos assim, a facção industrial, o jogador que vai trabalhar criando recursos, no caso aqui é madeira. Eles estão tentando criar uma verdadeira indústria de exploração de madeira dentro da floresta. Como eu falei também no vídeo anterior, vocês sabem que na fase de preparação, a própria preparação acontece em etapas e cada jogador também vai ter o seu próprio passo a passo de preparação. Então nós temos aqui na preparação do jogo, a parte da preparação do jogo que é feita pelos marqueses, começa aqui nesse passo a passo. Primeiro, posicione a torre da guarda em uma clareira de canto à sua escolha. A torre da guarda é esta peça aqui, redondinha, que mostra esse castelo. Vocês lembram do vídeo anterior que peças redondas são chamadas de marcadores e não ocupam um daqueles espaços para construção, que são esses espaços quadradinhos. Então, o marquês vai pegar essa torre da guarda e colocar em uma das 4 clareiras que ficam nos cantos, certo? Nas esquinas do mapa. Ou embaixo ou em cima, né? Digamos que ele escolha essa aqui, certo? Próximo passo da preparação: posicione um guerreiro em cada clareira, exceto na clareira diagonalmente oposta àquela em que se encontra a torre da guarda, certo? Um guerreiro em cada clareira. Como eu disse, realmente os marqueses já começam com uma presença muito grande pelo mapa. Então veja, ele já começa, fiz aqui a montagem, com um guerreiro em cada clareira, exceto naquela diagonalmente oposta à torre da guarda. Então se você escolheu colocar a torre da guarda aqui, esta clareira aqui vai ficar sem guerreiros. Se você escolhesse colocar lá, quem ficaria sem guerreiros era essa aqui, vice-versa, certo? Então ele já começa com 11 guerreiros espalhados pelo mapa, um em cada clareira, exceto naquela diagonalmente oposta à torre da guarda. Próximo passo da preparação: posicione uma serraria, uma oficina e um recrutador nas clareiras da torre da guarda e qualquer clareira adjacente. Então, se a clareira que eu escolhi para ser a torre da guarda foi essa, ela tem as clareiras adjacentes, são aquelas ligadas por um caminho. As adjacentes são essa, essa e essa. Então, eu vou posicionar uma serraria, que é essa construção. Vocês lembram? Peças quadradas são construções e devem ocupar esses espaços. Um recrutador, né, um centro de recrutamento, que é esse aqui, com o pessoal dando as mãos. E uma oficina, que é esse aqui que tem a bigorna. Você vai posicionar essas 3 na própria clareira onde está a torre da guarda e ou nas clareiras adjacentes, sempre aqui respeitando aquela regra de que as construções devem estar em nos espaços apropriados para a construção, né, que são esses quadradinhos. Digamos que eu tenho optado por posicionar dessa forma. Próximo passo aqui da preparação: vire o seu tabuleiro de facção e preencha as trilhas de construções com serrarias, oficinas e recrutadores, exceto o espaço mais à esquerda de cada trilha. Vou afastar aqui o soldado, o bonequinho aqui, para nosso tabuleiro individual poder caber. Então veja que nós temos essas 3 trilhas, certo? Das serrarias, das oficinas e dos centros de recrutamento, né? Dos recrutadores. Então, dessa forma aqui que deve ser feita, preencher todas essas trilhas com essas construções, exceto a trilha mais da esquerda, porque a mais da esquerda corresponde
aquelas 3 construções iniciais que você já colocou no mapa, certo? Então, como é que o Marquês joga? Ele é sempre o primeiro a jogar, né, na ordem de turno, e a rodada consiste em 3 etapas. Na verdade, isso vale para todas as facções, certo? Cada rodada de cada jogador sempre vai consistir em 3 etapas, que ele chama de amanhecer, dia e anoitecer. E é importante porque vai variar de facção para facção. Algumas ações que uma facção realiza ao amanhecer, a outra só realiza no anoitecer, e outra só realiza no dia. E isso é importante, porque tem algumas regras específicas que vão dizer: faça tal coisa durante o dia, faça tal coisa durante o amanhecer. Então isso é importante você prestar atenção, certo? Então na primeira etapa da rodada do Marquês, que é o amanhecer, ele deve colocar uma madeira em cada serraria, certo? Os marcadores de madeira são esses aqui, que mostram a madeirinha. Você vai colocar um marcador desse em cada clareira que possua uma serraria. Isso no começo da sua rodada, na fase do amanhecer. No caso aqui, no começo do jogo, né, na primeiríssima partida, opa, deu uma bagunçada aqui sem querer, na primeiríssima rodada, aliás, você vai só ter uma serraria, então colocaria aqui, certo? Pronto, essa foi a fase do amanhecer dos marqueses. Agora passamos para a fase do dia, que é onde ele concentra a maior parte das suas ações. Primeiro, crie usando oficinas. Vocês lembram lá do vídeo anterior qual é o conceito de criar, não é mesmo? Para criar uma carta é você jogar uma carta levando em consideração o efeito dela da parte de baixo. E para fazer isso existe um custo, que é expresso aqui no canto inferior esquerdo da carta, que é o que ele chama de peças artesanais. Então, o que ele quer dizer com crie usando oficinas? É porque a peça artesanal, para entender melhor esse conceito, vejam o vídeo anterior, a peça artesanal da facção dos marqueses é a oficina. Então, por exemplo, para que ele criasse essa carta, ele precisaria ter uma oficina em clareira de rato. Para que ele criasse essa outra aqui, por exemplo, ele precisaria ter 2 oficinas em clareiras de coelho, certo? Você não gasta a oficina, digamos assim. A oficina permanece no tabuleiro, você não descarta ela. Basta que você tenha a oficina lá, certo? Um detalhe importante é que cada peça artesanal, no caso dos marqueses, a oficina, só pode ser usada uma vez por rodada. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, deixa eu só afastar, a nossa oficina está nessa clareira aqui, que é uma clareira de raposa. Então, isso significa que na primeira rodada eu poderia, no máximo, criar uma carta que tivesse como pré-requisito uma oficina em clareira de raposa. Eu não poderia, por exemplo, pegar 2 ou 3 cartas da minha mão, que todas elas tenham esse mesmo pré-requisito e jogar todas. Não, certo? Você não gasta a oficina, digamos assim, ela permanece no seu tabuleiro, você não descarta ela quando você usa. Porém, você só pode usar cada oficina uma vez por rodada. Isso vale para todas as peças artesanais, na verdade, né? A oficina, no caso, porque é a peça artesanal dos marqueses. Mas como vocês verão nos próximos vídeos, as peças artesanais das demais facções também seguem essa mesma regra. Você só pode usar cada uma delas uma vez por rodada. É interessante até você, quando usar, dar uma mexidinha nela, assim, ou coisa parecida, para registrar que ela foi usada já naquela rodada. Depois você retorna para a posição inicial, certo? Então, primeiro, você cria cartas, se quiser ou puder, usando oficinas. Segundo, em segundo lugar, ainda durante a fase do dia, você vai realizar até 3 ações dentre as seguintes, certo? Ele trabalha com um sistema de pontos de ação. Você tem um cardápio aqui, um menu de 5 ações possíveis. Dentre essas 5, você pode realizar até 3. Pode, inclusive, realizar a mesma ação mais de uma vez e pode realizá-las em qualquer ordem, certo? A primeira ação é a batalha. Vocês já viram no vídeo anterior da nossa playlist como é que funciona a batalha. Então você simplesmente realiza uma batalha conforme aquelas regras que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Então isso, realizar uma batalha, consiste em uma das ações possíveis. Você pode, por exemplo, realizar 2 batalhas na mesma rodada? Pode, mas aí cada uma vai contar como uma ação, né? Você já gastou 2, vai sobrar só mais uma. Você pode até realizar 3 batalhas na mesma rodada, mas aí você gastou todas as suas 3 ações possíveis. A segunda ação possível aqui no nosso menu, no nosso cardápio de ações possíveis para os marqueses, é marchar. E marchar consiste em realizar
2 movimentos, conforme o conceito de movimento que a gente viu no vídeo anterior. Então é importante prestar atenção aqui, porque uma marcha, certo? Uma ação de marchar corresponde a fazer 2 movimentos. Então, se você quiser, por exemplo, gastar todas as 3 ações como marchar, você vai realizar até 6 movimentos na mesma rodada, certo? Não sei se isso seria muito interessante, mas enfim, só para deixar claro que aquele conceito de movimento que vocês aprenderam no vídeo anterior, você tem ali o conceito de um movimento. No caso dos marqueses, uma ação de marchar corresponde a 2 movimentos, certo? Então você pode se mover até 2 vezes por rodada, gastando apenas uma das 3 ações possíveis. Terceira ação possível, recrutamento. Recrutamento é uma exceção àquela regra que eu acabei de dizer, que as ações podem ser feitas, a mesma ação várias vezes no mesmo turno. Recrutamento só pode ser feita uma vez em cada turno. Uma vez em cada turno, posicione um guerreiro em cada recrutador. Recrutador é essa construçãozinha, né? Que tem aqui o pessoal dando as mãos. E você, ao realizar essa ação de recrutamento, você posiciona um peãozinho desse, um guerreirinho, em cada clareira que possua um recrutador. A quarta ação possível, erguer em uma clareira que você governa. Vocês lembram do conceito de governar, que nós falamos no vídeo anterior. Posicione uma construção gastando seu custo em madeiras conectadas através de qualquer quantidade de clareiras que você governe. Como é? Não entendi nada. Vamos lá. Nós temos aqui as construções possíveis que os marqueses podem realizar, certo? E aqui nós temos o custo em madeira. Veja, para eu realizar qualquer construção dessa primeira coluna, eu gasto uma madeira. Qualquer construção dessa segunda coluna, 2, 3, 3 e 4. Então você... Para fazer a construção, quais são os requisitos? Primeiro, a construção tem que ser feita em uma clareira que você governe. E segundo, você tem que pagar o custo em madeira. Como é que funciona essa história de pagar o custo em madeira? Você vai descartar, né, tirar do tabuleiro, jogar fora, ou melhor dizendo, pegar de volta para a sua reserva, esses marcadorzinhos, uma quantidade de marcadorzinhos indicada. Então, para construir aqui a primeira coluna, ou seja, a primeira construção de cada tipo, as construções vão sempre sendo feitas daqui da esquerda para a direita, você vai gastar uma madeira. Aí é onde entra o detalhe. Essa madeira específica que você vai gastar para fazer a construção, ela deve ou estar na clareira onde vai ocorrer a construção, ou deve estar em outras clareiras que você governe e que se conectem ao local da construção apenas por outras clareiras que você governe. O que é que isso quer dizer? No começo do jogo, você vai governar basicamente todas as clareiras, né? Porque no começo você tem essa distribuição geral aqui de pecinhas. E como vocês verão nos próximos vídeos, as demais facções não têm assim a quantidade tão grande de pecinhas distribuídas logo no começo. Ou seja, lá na primeiríssima rodada você vai governar praticamente todas as clareiras. Então, digamos que eu queira fazer uma construção nessa clareira aqui. Para isso, eu precisaria de uma madeira, porque seria a primeira construção, né? A construção aqui da primeira coluna, cujo custo é 1. Mas a única madeira que eu tenho no mapa, por enquanto, está aqui nessa outra clareira. Então, veja, essa clareira eu governo? Sim. Essa clareira onde eu quero fazer a construção, eu governo? Sim. Mas aí tem mais um detalhe, eu preciso conseguir traçar um caminho que saia desde o local onde a madeira se encontra até o local onde a construção vai ser feita, caminho esse traçando apenas por clareiras que eu governo. Então aqui eu conseguiria, porque eu governo essa também e governo essa. Como eu disse no começo, você governa quase todas. Mas ao longo do jogo, como você for perdendo o controle de algumas clareiras, você tem que criar uma espécie de rede de conexão, rede de suprimentos, onde você consiga conectar a clareira onde se encontra a madeira e a clareira onde você pretende fazer a construção, traçando a conexão apenas passando por clareiras que você governa. Se você não conseguir traçar essa conexão, não conseguir fazer essa linha de suprimentos que saia lá de onde a madeira se encontra e chegue até onde você pretende fazer a construção, você simplesmente não pode fazer a construção, pelo menos não naquele local, certo? Essa linha de suprimentos tem que atravessar exclusivamente clareiras que você governe, certo? Então essa é a ação de erguer. E a quinta ação possível é a hora extra, onde você gasta uma carta, e aí gasta pelo naipe, né? Vocês lembram também daquele conceito de gastar pelo naipe.
gaste uma carta para posicionar uma madeira em uma serraria de uma clareira correspondente. Então, a princípio, as madeiras só são posicionadas aqui no amanhecer. E é gratuito. Você coloca a madeira lá em todas as rodadas, no amanhecer, você vai colocar uma madeira em cada serraria. Mas você pode adquirir madeiras extras, digamos assim, por meio dessa ação, que é a hora extra. Você descarta uma carta e coloca um marcador de madeira em uma clareira correspondente, né? Ou seja, clareira de coelho, clareira de rato, clareira de raposa, conforme aquele conceito que vocês já aprenderam no vídeo anterior. Gasta uma carta para colocar uma madeira em uma clareira correspondente que tenha uma serraria, certo? As madeiras, as pecinhas de madeira sempre só podem ser colocadas em espaços que possuam serrarias a princípio. Essas são as 5 ações possíveis. Você pode realizar até 3, pode inclusive realizar a mesma ação várias vezes, com exceção do recrutamento. E existe ainda o que a regra do jogo chama de aves de aluguel, que funciona o seguinte: você pode gastar cartas do naipe de pássaro, para realizar ações extras. Então você gasta pelo naipe, e para cada carta do naipe de pássaro que você descartar, você pode realizar mais uma ação dentro desse cardápio de 5 ações possíveis. Então, a princípio são 3, mas você pode aumentar essa quantidade usando cartas de pássaro. Cada carta de pássaro que você descarta, ele dá direito a uma ação extra dentro desse cardápio aqui de 5 ações possíveis. Finalizado o dia, né, depois de você realizar as 3 ações e eventualmente alguma ação extra, graças às cartas de pássaro, você vai para a fase de anoitecer, onde você puxa do baralho central para a sua mão, compra do baralho central para a sua mão uma carta, mais uma carta por cada símbolozinho desse disponível. Esse símbolozinho chama de bônus de compra. Depois de fazer isso, você conta quantas cartas você tem na mão. Se você tiver mais do que 5, você descarta até ficar com apenas 5, que é o limite máximo. E esse símbolo aqui de bônus de compra, onde é que eu encontro ele? Você falou aí do bônus, mas não explicou. Onde é que ele vai? Bem, o marquês, os marqueses, né, melhor dizendo, eles são essencialmente um exército, uma facção industrial. O negócio deles é construir, produzir madeira, construir. Então eles ganham pontos de vitória. A principal forma deles ganharem pontos de vitória é justamente construindo. Então, à medida que você vai construindo, veja aqui, ó, você remove essa pecinha para colocar a construção, você desbloqueia um ponto de vitória. Sempre que você viu um símbolo aqui com essas coroas de louro ao redor, significa um ponto de vitória. Então, construí essa construção, coloquei ela lá no mapa, um ponto de vitória que eu vou marcando aqui nessa trilha. E quanto mais você constrói de um mesmo tipo, mais pontos de vitória você vai ganhando. Você ganha o ponto imediatamente assim que constrói. Você construiu, ganhou. Vai avançando aqui com seu marcador na trilha de pontos de vitória. No entanto, existem alguns espaços desses, deixa eu encontrar aqui qual é, esse aqui, por exemplo, que além dos pontos de vitória, lhe dão também um bônus de compra extra. Esse símbolozinho aqui significa bônus de compra extra. Se chegar o momento em que esse... Aqui, por exemplo, temos mais um, em que você foi fazendo as construções, desbloqueando esses espaços, e apareceu aqui ó, o símbolo de bônus de compra extra. Quando esse símbolo aparece, você tem direito a comprar uma carta a mais para a sua mão naquela fase do anoitecer. Normalmente você só compra uma, mas você pode comprar uma a mais para cada símbolo desse de bônus de compra que estiver visível. Se por acaso uma construção sua for destruída em virtude de um combate, por exemplo, você vai recolocar ela de volta no tabuleiro da direita para a esquerda, né, cobrindo os espaços que já estavam descobertos até então. Se você vai lá e cobre o espaço desse de bônus de compra, você perde o direito ao bônus de compra até que ele esteja descoberto novamente. Mas você não perde os pontos de vitória, certo? Os pontos de vitória você vai acumulando mesmo, ainda que a construção seja destruída e volte para o tabuleiro. Bom, basicamente essa é a estrutura da rodada do Marquês, o que ele faz na sua vez de jogar. Só falta explicar alguns poderes especiais que ele possui, que são basicamente 2. O primeiro é a Torre da Guarda. Vocês lembram, né, da Torre da Guarda? Na clareira onde estiver a Torre da Guarda, apenas você pode colocar peças, certo? Mas é preciso prestar atenção, que colocar não é a mesma coisa de movimentar, certo? Então, peças, no caso, os marcadores ou as construções, nenhum outro jogador vai poder colocar peças, usando ações respectivas de cada facção, naquela clareira onde você possui a Torre da Guarda,
até que a torre da guarda seja destruída. Eventualmente, você pode ter a sua torre da guarda destruída em combate. No entanto, é possível sim que outros jogadores, por meio da ação de movimentar-se, entrem na torre da guarda, certo? Os guerreiros do adversário podem entrar no espaço onde está a torre da guarda por meio da ação de movimentar. E aí pode inclusive haver uma batalha e pode inclusive a sua torre da guarda ser destruída, eventualmente. Mas a princípio, essa é a única forma de um adversário colocar peças na clareira onde está a sua torre da guarda, ali o seu quartel-general. Movendo-se com guerreiros, mas outros tipos de colocação de peças, por exemplo, se esse espaço aqui estiver desbloqueado e algum jogador tem uma ação que permita colocar uma construção lá, essa ação não vai ser permitida, porque enquanto a torre da guarda tiver, só quem pode posicionar peças naquele espaço é você, os marqueses. E o outro poder especial que os marqueses têm é o que ele chama de hospitais de batalha. Sempre que um guerreiro marquês, um guerreiro do seu exército, for derrotado em batalha, você pega o peãozinho, normalmente, isso vale para todas as facções, você simplesmente pega ele de volta para a sua reserva, para o seu estoque. No caso dos marqueses, você tem a opção de gastar uma carta correspondente à clareira da batalha para posicionar os guerreiros lá na torre da guarda. A regra chama isso de hospital de batalha. Então, digamos que você perdeu uma batalha nessa clareira aqui, que é uma clareira de raposa. E nessa batalha, todos os 2 bonequinhos que estavam lá foram perdidos. Você pode, então, jogar uma carta de raposa, já que a clareira da batalha era uma clareira de raposa, você pode jogar uma carta de raposa para pegar esses bonequinhos seus que foram mortos na batalha e, em vez de simplesmente remover eles de tabuleiro, você reposiciona eles no seu quartel-general aqui, certo? Na sua torre da guarda. Então esses são os 2 poderzinhos especiais que os marqueses têm. Esse poder de, em vez de perder 100%, perder totalmente os guerreiros, você pode pagar uma carta correspondente à clareira da batalha para levar eles lá para a torre da guarda, que é o que ele chama de hospitais de campanha, né? Hospitais de batalha. E o segundo poder é o fato de que nenhum outro jogador pode posicionar peças na clareira onde está a sua torre da guarda. E a estrutura da rodada é aquela que eu já expliquei. A principal forma dos marqueses ganharem pontos de vitória é justamente fazendo suas construções. A cada vez que você coloca uma construção no mapa, você vai ganhando pontos de vitória e andando aqui com o seu marcador na trilha de pontos de vitória. Então é isso, é assim que se joga em Root com o Marquês. Espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade à nossa série sobre Root.